Esse homem, ele é considerado o pai da fé. Ele foi o pai da fé por desfazer algo sobrenatural. O que esse homem fez, você e eu não faríamos nos dias de hoje, não. Se eu perguntar um por um aqui, ninguém ia fazer isso. Com certeza não. Então, vocês acharam aí? Gênesis capítulo 22? Fácil, né? Tem alguém hoje nos dando a honra de sua visita, nos visitando? Amém? Qual o seu nome? Glória a Deus. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Fique à vontade na casa do Pai. Amém? Graças a Deus, olha que bem. Põe a sua mão na Bíblia. Você que não tem Bíblia, põe a mão no coração. Vamos pedir para Deus falar conosco. Ó Espírito Santo de Deus, eu te peço, Senhor, sopra sobre nós tua unção, teu poder, tua virtude, meu Deus. Nós queremos ouvir a tua voz. Então, Senhor, nos alimenta nessa noite com a tua palavra. Fala tudo que nós precisamos ouvir, meu Deus. E que nós não sejamos só ouvintes da tua palavra, mas também praticantes. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Aqui diz assim: Abraão é provado. Esse homem se chama Abraão, o pai da fé. E diz assim: depois dessas coisas, provou Deus a Abraão, dizendo-lhe: Abraão! E este respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que te mostrarei. Então, olha só o que Deus pediu para Abraão: pegar o filho dele, que era o Isaque, levar no monte da terra de Moriá e oferecer o quê? Um sacrifício. Porque aqui nós lemos holocausto, mas tem Bíblia que está sacrifício. Ou seja, nós acabamos de ler, Abraão é provado. Isso é uma prova muito grande. Deus pediu para Abraão oferecer o filho dele em sacrifício. Ou seja, em outras palavras, Deus pediu para Abraão matar o filho dele e oferecer para Deus. Quem faria isso com seu próprio filho nos dias de hoje? Seu neto, seu filho, se faria isso? Ninguém faria isso. Eu não faria isso. Eu pedi perdão, Senhor, eu não posso fazer isso. Mas Abraão fez. E olha que forte. Para você que conhece a história de Abraão, Abraão foi um homem que sempre quis ter filhos. Ele e a esposa dele, Sara. Mas eles não podiam, porque a Sara era estéril, ela não podia gerar criança. Então, Deus apareceu para Abraão e falou para ele que ele ia ter filho. Que ele não ia ter apenas um filho, que ele ia ser pai de multidões. Aí ele teve essa fé, ele acreditou. Mas Abraão, ele já tinha uma idade avançada quando Deus falou com ele. Abraão tinha, sabe quantos anos? 75 anos de idade. Quando Deus apareceu e falou: ó, você vai ter filho sim, mas espera em mim. E Abraão teve fé e esperou. Só que o que aconteceu, sabe o quê? A esposa dele não aguentou esperar. Ela foi lá e pegou uma serva dela, que se chamava Agar, e ofereceu para Abraão: ó, eu estou vendo que eu não vou poder gerar filhos, eu estou ficando já uma pessoa de idade, então eu estou te oferecendo a minha serva Agar, toma ela para você ter os seus filhos. Porque naquela época todos os homens eles podiam ter as concubinas. Hoje não, viu? Hoje o homem tem que ser marido de uma só mulher. E a mulher também de um só homem. Mas aí a Sara, ela se apressou, ela foi lá e ofereceu Agar
para o Abraão. Aí o Abraão teve um filho, que foi o Ismael, o primeiro filho de Abraão. Só que Deus ele já tinha falado que a Sara ia dar um filho para ele, só que ela não soube esperar. Ela se apressou, ela pôs os carros na frente dos bois. Não é assim que fala? Então, isso que ela fez. E aí nasceu Ismael. Quando Sara tinha 90 anos e Abraão tinha 99, a Sara ficou grávida. A Sara, com 90 anos, ficou grávida. Pense, uma mulher que não tinha mais regra menstrual, muito tempo, né? Uma mulher totalmente de idade. E aí Deus fez cumprir a promessa dele. Ela ficou grávida, gerou Isaac. Ele nasceu perfeito. E se cumpriu a promessa. E Abraão com 99 anos. Olha, Deus falou para ele que ele ia ter um filho da Sara com 75 anos. Quanto tempo ele teve que esperar? Praticamente 24 anos. Ele esperou em Deus a promessa. Olha quanta gente deve ter aparecido. Ei, Abraão, desiste desse Deus. Aí ela já faz uns 10 anos que está esperando, 20 anos, 25, e nada, Abraão. Você já está idoso, sua mulher também. Por que vocês não adotam uma criança então? Aí, não, eu estou firme na promessa do meu Deus. Então, nosso Deus, Ele prova que Ele pode fazer tudo que Ele é. Pois é, esse filho foi dificultoso, né, para chegar? Chegou na velhice para os dois, tanto para um quanto para o outro, mas chegou. Então, ele se chamou Isaac. Sabe o que quer dizer Isaac? Riso, que foi alegria, foi a satisfação, foi a bênção que estava tantos anos esperando, chegou. Então, foi a alegria, o riso, Isaac. Aí, quando Isaac já era um rapazinho, eu não sei quantos anos ele tinha aqui, a Bíblia não diz, mas os estudos falam que ele era um rapazinho, um mocinho assim, novinho. Talvez ele tinha uns 15 anos, ou até menos, quando Deus falou assim, ó, leva ele e sacrifica ele. Eu só sei de uma coisa, ele já tinha um juízo, o menino já tinha uma noção. Ele não era um menininho pequenininho, ele já era um rapazinho, já tinha uma noção das coisas. Abraão falou alguma coisa? Nós lemos aqui, Abraão reclamou com Deus? Eu não vi, vamos ver o 4, aqui onde nós paramos. Ó. Ao terceiro dia, levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Aliás, o 3 que nós não lemos. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, albardou seu jumento, tomou consigo 2 seus servos e a Isaque seu filho. Tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus dissera. Ou seja, Abraão ficou questionando, nossa, Senhor, mas foi o filho que o Senhor me deu. Teve tanto sacrifício para ter esse filho, agora o Senhor quer tomar de mim, meu pai? Não, ele pegou os servos para ir ajudando ele, pegou a lenha, pegou o menino também não falou nada, foi todo mundo quietinho e foi. Só que aqui não está falando, né? Eles nem comentaram nada com a Sara, com a mãe. Talvez se eles falassem, a mãe não ia deixar eles irem, né? Saiu de madrugada, para ninguém nem ver. Aí no 5, diz assim, ó, disse Abraão a seus servos, ficai-vos aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos a vós. Ou seja, os rapazes, os servos de Abraão também não sabiam. Os servos de Abraão pensavam que ele ia subir e sacrificar um bichinho, pegar um cordeirinho, sacrificar e voltar. Eles não sabiam que o sacrifício era o filho. Talvez se os servos soubessem que era o filho, eles também pediam, Abraão, você está ficando doido? Então ele não falou nada, só quem sabia era ele. Só que o menino também não sabia. O menino foi obediente. Só que o único que sabia era Abraão. Se Abraão falasse para o menino também ia. Ô pai, você está ficando doido? Quer me matar? Então ele ficou quietinho.
Aí, no versículo 6, diz assim: tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs sobre Isaque, seu filho. E ele tomou fogo e o cutelo na sua mão, que era a arma, né, que ele ia matar. E foram ambos juntos. Então disse Isaque a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? O menino já começou a desconfiar. Falou: pai, o fogo, a lenha, está tudo aqui, mas cadê o bichinho para pôr lá no sacrifício? Cadê? É o principal, tem que ter. E cadê, meu pai? O que o pai falou para ele? Respondeu Abraão, no versículo 8: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Ou seja, pela fé, ele estava dizendo que Deus ia preparar um cordeiro. Deus ia preparar. Porque até ali ele estava sabendo que ele ia ter que matar o filho dele. Mas no fundo do coração dele, na fé dele, ele sabia que Deus ia fazer alguma coisa maravilhosa, que ele não precisava nem matar o filho dele. Então, ele falou, mas ele não contou que o menino quer o sacrifício ainda, porque ele estava com aquela fé no coração, que ia chegar lá em cima, Deus ia fazer alguma coisa. Aí no 9, chegaram no lugar que Deus dissera, edificou Abraão ali o altar, e sobre ele pôs em ordem a lenha. Essa é a parte mais doída, assim, ó, porque, né? Amarrou Isaque, seu filho, deitou-o no altar, em cima da lenha, e estendendo a mão, pegou no cutelo para imolar seu filho, ou seja, matar, né? Então, olha só, ele amarrou o menino, né, no altar. Porque se ele deixasse o menino solto, o menino ia sair correndo, fugir do pai. Então, imagina o pai amarrando seu filho, seu único filho, filho único, pense. Ali foi uma coisa muito dolorida para Abraão, mas ele fez porque ele cumpriu o primeiro mandamento que está na Bíblia: amar a Deus sobre todas as coisas. Deus em primeiro lugar antes de filhos, de maridos, de mães, de pai. E ele cumpriu. Ele falou: sou fiel, meu Deus, foi ele que me deu, então está aqui. Só que quando ele levantou aquele facão para cortar o filho, aí no 11 diz assim, ó: mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. Respondeu ele: eis-me aqui. Então disse o anjo: não estendas a tua mão sobre o rapaz, e não lhes faças nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu filho, o teu único filho. Ele foi um homem obediente a Deus. E quando a Bíblia diz aqui, ó, o anjo do Senhor, porque tem anjo, a Bíblia diz anjo, tem a Bíblia diz anjo do Senhor. Sabe quem é o anjo do Senhor? É Jesus. Aleluia. O próprio Jesus foi lá e falou: Abraão, pode parar. Não faça nada com esse rapaz, porque Deus já viu que você tem fé e teme a Deus. Então, Jesus foi lá e pediu que você não me negaste o seu único filho. Olha que maravilha. Que fé. No fundo, eu creio assim, que no fundo do coração de Abraão, mesmo que ele matasse o menino, ele acreditaria que Deus podia ressuscitar o filho dele. Que ele ia matar mesmo, ele levantou. Para, Abraão. Aí parou. Acho que ali os dois ficaram, coração na mão. Nossa, o menino, meu pai ia me matar. E Jesus falou para ele parar. E o próprio pai falou: graças a Deus que não precisei matar meu filho amado. Então aqui é uma prova da fé e obediência. Muitas das vezes nós não queremos fazer sacrifício para Deus, ou fazemos em troca de alguma coisa, né? Eu vou porque eu estou precisando de uma bênção, senão às vezes tem pessoas que recebem a bênção e esquecem de Deus.
Nós não podemos ser assim. Temos que ir até o fim. Porque nós não estamos na casa do Senhor para receber bênção, não. Nós estamos aqui para adorar o Deus vivo e poderoso. Nós sabemos que só Ele pode resolver os problemas. Só Ele pode cuidar de nós. Só Ele pode entregar a vitória. Mesmo que ela seja, aos olhos humanos, parece que está demorando. Mas nos olhos de Deus Ele está entregando na hora certa. Na hora que nós mais precisamos ali, Ele vai lá e entrega. Isso aqui aumentou mais a fé de Isaac e de Abraão. E os dois voltaram ilesos, sem nenhum ferimento. E Deus, que é tão fiel, Ele falou assim, aqui no versículo 16. E Ele falou assim para Abraão: disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizeste isso e não me negaste teu filho, teu único filho, que deveras te abençoarei e grandemente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. A tua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceste à minha voz. Que bênção, né? Tudo isso Deus prometeu depois que ele ia fazer um sacrifício para Deus. Deus contemplou e falou: não precisa. Nosso Deus é um pai de amor também. Você acha que Deus ia permitir ele matar o próprio filho? Na hora H, Ele sempre entra com providência na nossa vida, irmã. Ele não deixa você passar mais do que você pode aguentar. Quando Ele vê que você está no seu limite, que eu estou no meu limite, Ele vai lá e entra com providência. Ele abre uma porta, Ele tem todo o poder, tudo é dEle. Tudo está nas mãos do nosso Deus, esse Deus que nós servimos. Ele está vivo, está contemplando a minha e a sua vida. Ele sabe, antes que saia a palavra da tua boca, Ele sabe o que você precisa, o que você está passando. Você acha que Ele vai deixar você perecer, seus filhos, sua família? Não. Deus é o Deus de providência. Deus proverá. E esse pai, Abraão, ele teve fé de falar para o filho: meu filho, Deus vai preparar o cordeiro, Deus proverá. Então Deus preparou o cordeiro para colocar lá no lugar, e eles ofereceram o seu sacrifício. No versículo 13, a gente vê aqui que Deus preparou um bichinho, estava lá no monte. Então levantou Abraão os olhos e olhou, e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Como que esse bichinho estava lá preso? Foi Deus que preparou. Aí foi lá, Abraão pegou e ofereceu no altar do Senhor, no lugar do filho dele. Hoje a gente pode dizer que Deus, Ele preparou um cordeiro para nós também. Porque Jesus morreu no nosso lugar. Nós que era para estar lá na cruz, sofrendo, porque de onde Deus tirou nós? Nós tínhamos vida pecaminosa, no pecado, no sofrimento. Deus nos escolheu, Ele foi lá, nos chamou, nos trouxe, nos limpou. Mas vamos se lembrar do sofrimento de Jesus, que teve alguém que sofreu no nosso lugar. Era nós que era para estar lá na cruz, porque nós temos pecado muitos, e Jesus não teve pecado e nunca terá. E Ele escolheu ir para a cruz. Deus ofereceu Jesus como cordeiro no nosso lugar. Então Deus, Ele proveu para nós e continua provendo em todo o tempo. Em todo o tempo Ele está cuidando de nós. Ele está realizando sonhos hoje aqui. Toma posse. Ele está tirando você lá debaixo do poço. Ele está te honrando, porque Ele é Deus. Amém? Creio que não tem nada difícil. Só se você acreditar que é difícil, aí vai ser difícil. Agora, até que me prove o contrário, nosso Deus faz tudo que é de bom para os seus filhos e suas filhas. Basta somente crer. Então vamos orar agora, vamos falar com o nosso Deus e vamos entregar nossa vida mesmo como sacrifício vivo, como holocausto vivo no altar de Deus.